sou o Marcos. E a gente vai trazer para vocês algumas informações bem legais sobre as plantas geneticamente modificadas. Então, primeiro eu vou falar para vocês como tudo começou. Então, a gente sabe que o ser humano, na pré-história, tinha alguns hábitos nômades. Ele vagava pelos locais conforme o benefício ambiental que ele conseguia. E com o passar do tempo, ele deixou esses hábitos nômades para trás e começou a se fixar em lugares mais vantajosos, como, por exemplo, perto de correntes de água. E a partir daí houve então a necessidade do cultivo e plantio. E, consequentemente, um hábito intrínseco ao conhecimento da humanidade, ele começou a selecionar os melhores espécimes para cruzamento, tanto em planta quanto em rebanho, por exemplo. E a fim de garantir que as melhores características dos melhores espécimes fossem passadas adiante. Aí a gente pode considerar esse costume, esse hábito que foi levado historicamente e culturalmente, como o primeiro registro dos organismos geneticamente modificados. E foi a partir daí, então, que o homem começou a selecionar, por exemplo, tem um pé de milho lá e aquele grão é maior, vamos plantar aquele pé de milho, vai ser mais proveitoso para a gente. Ou então ele analisou que tinha uma maçã que era mais vermelha, que plantar aquilo lá. Então, com a chamada revolução urbana, com o aumento exponencial muito grande da população, as técnicas de cruzamento clássico e a maquinaria agrícola, de tecnologias agrícolas que já estavam sendo inventadas ao longo de vários anos, já não cumpriam mais a demanda mundial por alimentos e etc. E esse não cumprimento da demanda mundial e do aumento populacional abria brechas para que outras pesquisas alternativas fossem desenvolvidas para tentar resolucionar esse problema. Então foi a partir daí que cientistas começaram a fazer pesquisas. Por exemplo, Watson e Crick, em 1953, foram os primeiros a descreverem a fita dupla hélice. Já em 1973, Corren e Boyer foram os primeiros a fazer as primeiras alterações no material genético. A partir daí, este foi um marco em que se iniciou os estudos na engenharia genética. Então, todas essas questões abriram espaço para a chamada biotecnologia, que promete, então, a alteração direta de um organismo vivo em seu material genético para retirar características que são consideradas ruins ou colocar características que sejam consideradas boas. O organismo geneticamente modificado, um OMG, então, é considerado qualquer organismo vivo que tenha sofrido qualquer tipo de alteração direta em seu material genético a fim de garantir melhorias no contexto em que ele está inserido. Essas técnicas biológicas vêm então para solucionar problemas que as técnicas mecânicas, por exemplo, não conseguem solucionar. Então, por exemplo, é possível você criar uma planta geneticamente modificada que seja naturalmente tóxica para pragas ou que ela seja naturalmente mais resistente a herbicidas. Esse tipo de planta promete aumentar exponencialmente a capacidade produtiva agrícola. Mas você realmente sabe a diferença entre um transgênico e um agênico? No próximo vídeo a gente vai estar explicando isso para você. Até mais! Tchau, tchau!